E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre doença. Qual é a origem da doença? E eu tive como base um livro que é Espírito Saudável, Sã e Corpo São, José Carlos Pereira Jotz. Ele é um homeopata. E uma palestra do Divaldo, Cura e Autocura. Então, mais ou menos, essa foi a minha fonte. Bom, para começar a falar sobre doença, nós precisamos entender que nós somos formados por vários corpos. Nós não somos só esse corpo físico, nós temos vários corpos mais sutis. Mas o que interessa para nós aqui no nosso tema, eu vou falar só de 4 corpos. Nós somos compostos de 7 corpos, mas eu só vou falar de 4 corpos, que quais são eles? O corpo físico, que é este aqui. Este corpo nós necessitamos para vivenciar aqui na matéria. O corpo etérico. O corpo etérico é uma cópia exata do corpo físico. Para ter uma ideia assim, para vocês, é como se a gente colocássemos uma luva de borracha. A luva de borracha seria o corpo etérico. Ela é a cópia exata da nossa mão. Ele é mais sutil. Depois tem o corpo emocional ou astral, que abriga as nossas emoções, nossos desejos, nossos medos. E depois nós temos o outro corpo, que é o corpo mental, que é onde se manifestam os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. Esses 4 corpos nós levamos para cada encarnação. Os 2 primeiros corpos, que é o corpo físico e o corpo etérico, eles são desintegrados, eles desaparecem com a morte. E o corpo emocional e o mental, ele sobrevive continuando a nossa caminhada evolutiva no plano espiritual. Para ter uma ideia, mais ou menos assim para vocês, quando nós dormimos, aqueles sonhos muitas vezes são nossos desdobramentos. O que é? Nosso espírito, ele se desloca do corpo físico e vai passear no plano astral. Esse corpo que vai passear geralmente é o corpo emocional. Então, a nossa consciência, quando nós estamos dormindo, ela está no corpo emocional, que depois a gente lembra ou não dos nossos sonhos ou pesadelos. Esses 4 corpos, eles se interagem um com o outro. Se um está bem, ele vai refletir nos outros esse bem-estar. Se ele está ruim, ele vai refletir para os outros esse mal-estar. Bom, a partir... Vocês entenderam? Então, a partir dessa explicação, eu vou começar a falar sobre as doenças e a saúde. A Organização Mundial da Saúde estabelece que saúde, ela define como saúde é o resultado de 3 fatores que se conjugam: harmonia fisiológica, bem-estar psicológico, equilíbrio socioeconômico. Então, nós temos que estar bem fisicamente, bem psicologicamente e bem socioeconômico. Nós temos que estar uma estrutura financeira boa. Por que tal socioeconômico? Quando falta dinheiro na gente, para a gente viver, o que acontece? Nós ficamos tensos, nós ficamos preocupados, e isso traz desarmonia para os nossos corpos. Numa visão mais holística, uma visão mais espiritualista, podemos dizer que saúde é o estado de harmonia completo, estado de harmonia e completo bem-estar físico e espiritual. Quando houver alguma falha dessa harmonia em algum corpo, seja emocional ou seja o mental, das emoções ou do pensamento e raciocínio, nós comprometemos a harmonia no nosso corpo físico. Esses 2 corpos, eles são mais sutis, uma energia mais leve, podemos dizer. Quando eles estão desarmonizados, eles mandam essa desarmonia para um corpo mais pesado, mais denso, que é o corpo físico.
Então, quando houver alguma falha dessa harmonia, nós falamos que nos encontramos em estado de doença. Então, a doença é uma perda relativa da harmonia dos corpos. A doença pode ser considerada como uma resposta ou um sinal do corpo físico que ele precisa se reequilibrar. De alguma maneira, ele recebeu desse corpo emocional e mental uma desarmonia e ele precisa se reequilibrar. E como é que quais os mecanismos que ele utiliza para nos avisar? Para ele poder se reorganizar? É através, ele gera sofrimento, ele gera dor no corpo físico, que é a doença. Vou dar um exemplo para vocês. Inflamação. Inflamação é um processo em que o organismo tenta se reorganizar após um ferimento. Essa inflamação, essa reorganização, ela é acompanhada de dor, calor, inchaço, vermelhão, conforme o local onde está a inflamação. Quando nós utilizamos um anti-inflamatório, o que acontece? Nós usamos porque nós não queremos sentir dor. O anti-inflamatório, os remédios alopáticos são para eliminar a dor. E nós esquecemos que essa dor é um desequilíbrio dos corpos mental e emocional, então é um desequilíbrio das nossas emoções e nossos pensamentos. E eu não estou querendo identificar o que está acontecendo, por que o meu corpo passou a reagir dessa maneira. Ou eu não quero identificar, eu esqueci de identificar. Ou eu não tenho consciência que eu preciso identificar a origem dessa dor. Dá um exemplo para vocês. Artrite. O que é artrite? Artrite é uma inflamação nas articulações. A pessoa que tem artrite, ela é muito autocrítica. Ela é severa demais consigo mesma. Ela não cultiva o auto-amor. Ela não gosta disso. Ela é muito rígida. Essa rigidez, por diversos anos, se eu tenho 50 anos, eu não tenho 50 anos, tá? Eu tenho 48. Se eu tenho 50 anos e eu tenho artrite, quer dizer que essa rigidez eu cultivo há muitos anos para ela chegar ao ponto de refletir no meu corpo físico. Então, esse estado mental, esses pensamentos severos comigo mesmo, esses sentimentos severos, corpo emocional e corpo mental, estavam vibrando no negativo. E de alguma maneira eles tiveram que expelir aquela energia negativa. E eles jogam para o corpo mais denso, que é o físico. E aí vem como artrite. Alguns problemas de saúde têm origem na vida presente. Tá? Então, como eu falei, pessoas adultas tiveram longos anos, uma longa vivência, fizeram escolhas inadequadas. O que é escolhas inadequadas? Cultivaram pensamentos inadequados, mágoas, orgulho, impaciência, sentimentos inadequados, ciúmes. E esses sentimentos, essas escolhas desses pensamentos e sentimentos que vai gerar a doença no nosso corpo. Então, isso é uma falta de controle e imprevidência de nós diante de uma situação. São atitudes e o temperamento que cada um de nós cultiva, mas essas atitudes e temperamentos são negativos. Nós somos, o ser humano é vítima do próprio orgulho, da vaidade, da inveja, impulsos que ele leva consigo há muito tempo, só que a reforma, aquele sinalzinho que eu tenho que começar a olhar para dentro de mim
e ver o que eu tenho que arrumar, a minha casa interna que eu tenho que arrumar, eu começo a adiar, 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 termina a encarnação e vai acumular tudo para a próxima encarnação. Na forma de quê? Na forma de doenças. Cada um de nós é responsável pelas nossas dores e pelo nosso sofrimento. Em determinado momento, a gente cansa de sofrer. A gente cansa de estar sempre com uma doença, seja ela qual for. E aí, a minha consciência, eu, como pessoa, abre uma luzinha, acende uma luzinha lá e eu começo a vislumbrar que eu não sou só esse corpo físico, que eu tenho que me melhorar espiritualmente. Então cabe agora começar a semear novas sementes, a aguardar. Peraí que eu me perdi aqui. Em determinado momento, então, muitos de nós já cansados de tanto persistir nas atitudes indevidas, começam a abrir seus sentidos e na realidade do espírito. Só que o plantio já foi feito. Eu já plantei sementes ruins, porque eu já estou colhendo através das doenças, das minhas desarmonias. Cabe o quê? Com essa luzinha que acendeu na minha consciência, no meu espírito, cabe eu semear novas sementes na minha estrada. E aguardar que essas mesmas sementes cresçam e eu comece a colher coisas agradáveis. Só que aquelas erradas que eu plantei lá atrás, no início, no meio da minha encarnação de agora, eu tenho que ainda colher. Essa safra eu preciso colher. Em outras palavras, vou explicar para vocês. A doença, além de ser uma limpeza nos nossos corpos espirituais, principalmente aquelas doenças que se prolongam por uma grande parte da nossa vida, tá? Ela nos dá a oportunidade para aprender a nos modificar. O corpo está pedindo, através da doença, que ele quer se reorganizar. E nós temos que abrir os olhos para nos modificarmos, para nos melhorarmos moralmente quanto pessoa. Aí são as sementes boas que eu vou começar a distribuir, que eu vou começar a plantar. Então, nesse momento, o estímulo da dor servirá para nos indicar que eu preciso fazer a transformação. Que eu preciso avaliar o que eu sou, como eu estou vivendo e encontrar alguma forma de me tornar melhor. Mas isso é cada um de nós que temos que fazer. Eu não posso fazer por ela não pode fazer por mim. Nessa palestra do Divaldo, disse que a mãe levou o filho, que ele era obeso, para fazer um tratamento homeopático, né? E o médico receitou várias, psicólogo, psiquiatra, uma dieta, uma nutricionista, né? Deu assim você sabe, né? O médico vem e dá um livro para a gente seguir a risca. Meses depois veio a mãe e o filho não tinha diminuído nem 1 grama. Por quê? Porque a vontade de emagrecer, de ser melhor, era da mãe, não era do filho. A mãe não podia fazer o papel para o filho. É ele que tinha que ter consciência que ele teria que melhorar. Que ele teria que fazer uma transformação, não só física, como uma transformação de hábitos, de costumes, de pensamentos. Para mudarmos algo interiormente, é preciso, em primeiro lugar, identificar o que precisa melhorar. Nós temos que ser sinceros, olhar francamente para nós e ver o que precisa identificar, o que é que está escondido
que nós não mostramos para o outro? O que está lá naquela sombra, lá dentro, que nós não mostramos para ninguém? É aquilo ali que nós temos que modificar. Depois, é preciso desejar fazer a mudança. Esforço, tenacidade. É fácil? Não, ninguém disse que era fácil. Mas é necessário. Mudar nossa atitude mental e emocional, por exemplo, nosso orgulho, uma humildade, às vezes deixamos passar oportunidades na nossa vida por causa do nosso orgulho. Às vezes nós estamos desesperados diante de uma situação, seja de doença, situação financeira, nós cultivamos o desespero, esquecemos de cultivar a confiança, a impaciência por paciência. Mas está dentro de casa. Às vezes nós temos paciência com os filhos. Vamos engolir e vamos trabalhar mais a paciência para quem dirige no trânsito. É um instrumento fácil, assim, maravilhoso para nós treinarmos, aplicarmos a paciência. O egoísmo para o altruísmo, o pessimismo por otimismo, a maldade pela bondade, um pensamento maldoso que a gente emite para o outro. Uma pessoa que a gente não vai muito assim, não gosta, não se simpatiza, aí ele, por algum problema, ele, sei lá, perdeu o carro, bateu o carro, ou a filha engravidou, a filha é solteira, e aí a gente emite aquilo assim, bem feito, pensamento maldoso. Vamos trocar por um pensamento mais bondoso. Enfim, nós temos que trocar o negativo pelo positivo, pensamento, emoções. Quando nós percebemos que estamos vivenciando na tristeza, às vezes acontece, a gente está triste, acordou triste. Por que eu estou triste? Vamos nos perguntar o que é que está me levando para essa tristeza. Se nós não encontrarmos a origem dessa tristeza, vamos vibrar na alegria, vamos olhar uma flor, vamos olhar um sol, um passarinho cantar. Mudamos o modo de pensar. E aí nós não vamos dar chance para que o negativismo entre, faça morada nos nossos corpos. Muitas pessoas, ao se depararem com a doença, o que elas acontecem? Eu já vi pessoas que brigam com Deus, mas discute. Mandam Deus assim, discute como se fosse pessoa. Então as pessoas assim, começam a questionar: onde é que eu errei? Por que aconteceu isso? Logo comigo. E aí nós começamos a avaliar o nosso merecimento. Então, tudo aquilo que nós fizemos. E nós acreditamos que fizemos boas obras. Provavelmente nós fizemos boas obras. Mas será que nós não esquecemos de cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções? Fazer uma caridade ali e depois chutar o balde, ou não ter paciência com as diferenças do outro, uma coisa não é outra. Então nós temos que ter, vigiar nossos pensamentos e nossas emoções. Nessa palestra que eu estava lendo, tinha um senhor que trabalhava numa casa espírita. Ele era muito assim, trabalhador mesmo, de colocar a mão na massa. Ele estava em todas na casa. Então, uma pessoa assim cultivava pensamentos bons, emoções boas, era uma boa pessoa. Aconteceu que num acidente caseiro, ele se machucou, ele teve que amputar o dedo. E todo mundo caiu. Pô, mas aconteceu com ele, com um homem bom, só faz o bem, só pensa no bem. Pô, mas não tem né? Por que aconteceu isso? Aí, tempos depois, veio uma mensagem da espiritualidade,
dizendo que por vivências, e aí nós temos que acreditar em reencarnação, que nós já tivemos vidas passadas, e outras vidas atrás, ele errou muito. E foi marcado nessa encarnação que ele teria que amputar o braço, ele teria que perder o braço todo. Mas por toda a sua caminhada, pelas suas atitudes e seus sentimentos, né, benevolentes, com ajuda ao próximo, altruísmo, e esse trabalho nessa encarnação, que é o Dharma, que a Sarita falou semana passada, tá? Ele anulou uma parte do karma dele, das coisas negativas que ele mesmo criou. Então ele só perdeu um dedo e não o braço todo. Então muitas vezes a gente se queixa por coisas pequenas, e às vezes atrás dessas coisas pequenas poderia ter sido bem pior. É o nosso Dharma, porque nós não somos totalmente ruins, nós temos também coisas boas, mas nós temos que nos melhorar cada vez mais. Nós não podemos parar aí, nós temos que continuar nos transformar. Deus não é de sofredores, Ele ama os sofredores também, mas Ele é dos triunfadores. E os sofredores são os vencedores, são os triunfadores de amanhã. E Ele aposta em nós. O Pai Maior deseja a nossa plenitude. Ele não quer nos ver sofrer. O sofrimento é opção nossa. Nós que optamos através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, de nós deixarmos de fazer aquilo que precisa ser feito, seja para outrem ou seja para nós mesmos. A visão, nós adquirimos o sofrimento, nós que optamos por uma atitude menos feliz. A visão de Deus não é punitiva, e sim educativa, reparadora, de crescimento espiritual. Isso que Ele deseja de todos os seus filhos. Ele quer que todo o seu rebanho esteja com Ele. A doença, então, ela é uma ferramenta para nós melhorarmos espiritualmente. É na doença que nós temos que parar e olhar o que eu preciso fazer. Então, ficar remoendo, recriminando pelas escolhas passadas que nós fizemos, dessa encarnação, porque da outra encarnação eu não me lembro, dessa encarnação. Exemplo, assim, um exemplo bem grotesco. Minha filha engravidou e eu coloquei porta fora, eu não quero filho assim. Ou o meu filho homossexual, eu coloquei ele porta fora, eu não quero filho assim. Eu agi dessa maneira, mas eu posso modificar. Como é que eu posso modificar? Não cultivar o orgulho, gente. Vamos ser mais humildes, vamos ser mais amorosos, vamos ter compaixão, vamos respeitar as diferenças dos outros, vamos apoiar aqueles que estão no nosso círculo kármico, que é a nossa família. Então, se eu peguei uma estrada errada lá atrás, eu posso pegar um atalho, voltar e refazer aquilo de errado que eu fiz. A oportunidade é agora. Depois já não dá. Depois nós vamos partir para o outro plano e daí nós vamos ter que recuperar tudo novamente, talvez pior ainda. Eu tenho dois irmãos. Eles se comunicavam por e-mail. Só que e-mail é aquilo, né? Tu fala uma coisa e o e-mail ele não dá entonação, emoção. Um escreveu uma coisa para o outro interpretou errado e não gostou. E faz anos que eles não se falam. Eles só pegam notícias através da minha mãe.
Mãe, como é que tá fulano? Mãe, como é que tá fulano? Aí essa semana eu falei, um deles veio e desabafou comigo. Ah, fulano falou comigo. O meu amigo de infância me encontrou, disse que guarda as cartas minhas. Pô, ele é melhor que meu irmão que não quer falar comigo. E o orgulho? O enorme de uma pedra separando dos dois lados, uma pedra de orgulho. Nenhum dos dois quer dar o primeiro passo e dizer assim, ó, puxa, mano, desculpe, perdão, eu errei. E o que é mágoa, gente? Quando a gente guarda a mágoa muito tempo dentro de nós, futuramente pode ser um tumor. É aquela ferida que está aberta e não consegue cicatrizar. E ela vai, os corpos lá de cima, o emocional e o mental, orgulho, mágoa, vão jogar essa energia no corpo mais denso e provavelmente vai vir um tumor, seja nessa vida ou em outra. É só um exemplo para vocês verem o que o corpo emocional e mental influencia no nosso corpo físico. Então, as enfermidades ou acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldade econômica, são os meios, tá, que o Pai Maior se utiliza para nos despertar da anestesia da ilusão material. Nós não somos só isso aqui. A nossa vida não é só isso aqui. A mais importante é aquela que nós vamos vivenciar depois da morte. É aquela que é a nossa pátria, é aquela entre uma encarnação e outra. Então, essas dificuldades que aparecem no nosso caminho, elas são instrumentos para a gente tirar o véu dos nossos olhos e começar a perceber as coisas espirituais. Cigarro, álcool, droga, excesso no sexo, alimentação em demasia, ou, ao contrário, né, ninguém come, né, a gula ou a anorexia, são de livre opção atual, são as nossas escolhas. Se eu gosto de fumar e beber, eu gosto de chocolate, eu entro assim, pego uma caixinha de leite condensado e derrubo, é escolha minha. Escolha minha. Só que essas escolhas, que são escolhas indevidas, eu vou ter que colher. Mais tarde eu vou ter que colher na forma de doenças. Não é compromisso, não é karma que eu tenho que cumprir. Isso são escolhas minhas. Bom, então agora vamos para o outro lado, vamos falar da saúde. Qual é o primeiro passo para mim é conseguir ser saudável? Vamos nos amar. Amar como nós somos. Se eu sou gordo, se eu sou careca, se eu sou caolho, se eu tenho algum membro amputado, eu tenho que amar como eu sou. É difícil? Eu não consigo? Pega uma parte do seu corpo que tu gosta mais. Eu gosto muito dos meus cabelos. Então começa a amar o teu cabelo. Começa a amar teus olhos, a tua pele, tua mão, aquilo que tu mais gosta. A partir daí vai chegar num momento que tu vai amar o teu corpo todo, seja como ele for. Aceite-se como você é. Não aspire a ser o que você não vai conseguir. A beleza externa é tão suscetível de variação. Nós passamos pela infância, da infância para a juventude. A maturidade vai nos levar à velhice. E quando não morremos antes. Mas quando a pessoa é interiormente bela, todos esses períodos são enriquecedores.
E quando a pessoa não é interiormente plena, todos os períodos são conflitantes. Então, se eu estou em conflito comigo mesmo, na juventude ou na maturidade, imagina quando chegar na velhice. Aí a primeira regra para viver com saúde é o auto-amor. Ama-se, porque quem não se ama, a ninguém ama. Trabalha interiormente para ser saudável, que é aquilo que eu falei anteriormente, os pensamentos, as emoções. E quando você adquirir essa postura de uma pessoa saudável, lembre-se que você é algo mais do que esse corpo. E é esse algo mais que eu vou levar quando eu partir desta. É esse algo mais que ninguém vai tirar de mim e eu vou levar nas outras encarnações. Faça uma prece. Os que oram são aqueles que aceitam que existe um ser supremo, a qual solicitam amparo, auxílio e proteção. A oração nos liga ao alto, nos liga ao Pai Maior. Quando nós rezamos, nós ligamos um interruptor dentro de nós, e aí nós temos aquela certeza que nós vamos conseguir chegar no sucesso, que nós vamos ter uma melhora, seja financeira, seja uma melhora de cura. E ao rezarmos podemos dizer que estamos aceitando que necessitamos de ajuda e que desejamos mudar. Aí cai todo aquele nosso orgulho, e aí nós abrimos o nosso coração e dizemos: Pai, me ajude. E aí nós vamos começar a fazer a nossa transformação. Vamos partir para a segunda regra, o auto-perdão. Muitos dizem assim, eu perdoo com facilidade, mas não esqueço. Muitos dizem isso. Não esqueço mesmo. Esquecer o psicológico. Esquecer a memória. Tá? Memória é difícil de esquecer. Perdoar é o sentimento. É do sentimento. A memória é difícil a gente apagar. Mas perdoar é não desejar o mesmo mal que nos foi feito. É dar o direito da pessoa ser um pouquinho mais feliz. É não revidar. Nós vamos começar a perdoar, vamos nos perdoar primeiro, para depois começar a perdoar o outro. Pratique o perdão. Perdão é bom para quem perdoa. Quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós, que nos machuca, em qualquer ordem for da vida, e de coração tu diz: olha, eu te perdoo. Ou tu não precisa nem dizer, tu sentiu aqui dentro, não tem problema. Aquilo faz um bem para a gente. A gente fica, parece, com o coração mais leve, mais aliviado. Mesmo que o outro não tenha perdoado, mas daí o problema é do outro, não é problema meu. O que interessa é que eu perdoei. Então, para encerrar, pessoal, com mensagem final, o que eu poderia recomendar assim, desse tema que eu dei uma estudada? Ame-se para poder amar. Perdoe-se para melhor perdoar. Encontre o significado da vida, seja qual for, para poder ser feliz. Pergunte por que está aqui. Acima de tudo, aceite como você é, com as imperfeições e com as melhores que já fizeste. Aceite a doença. Não se rebele. Qualquer um de nós sempre... não tem uma pessoa aqui que não adoeceu. Tá? Faz parte desse ciclo evolutivo do planeta Terra. Tá? Mas não vamos colocar a roupa de vítima, tá? Ser mártir. Por que comigo? Vamos levantar, vamos lutar. Vamos dizer assim para a doença: olá, querida,
Se é bem-vinda aqui no meu corpo, mas não é amada. Por enquanto eu vou dar uma hospedagem por pouco tempo, mas como qualquer hóspede, vai ter que ir embora. Naqueles órgãos que a gente já tem uma doença instalada, manda amor, envolva de luz rosa, envolva aquele órgão, não briga com aquele órgão. Deixe as coisas acontecer, não se rebele, não se submeta. Aí nós vamos perceber que vale a pena viver. Vale a pena estar nesse corpo físico, arrumando nossa caminhada, nossa encarnação, para na próxima encarnação nós estarmos numa vida mais tranquila, mais plena, mais harmonizada. Tá, pessoal? Então, a mensagem é essa. Agora eu gostaria